noite. Hoje vamos falar sobre coisas que hoje não fazemos mais e que antigamente fazíamos, brincávamos, como era antigamente. Para mudar um pouco essa visão que só os problemas atual e esquecer de coisas que eram boas antigamente. Hoje estamos aqui com o senhor Alexandre. Olá, boa noite. E de fato, tem tantas coisas que nós podemos fazer hoje na atualidade, mas muitas coisas aqueles que eram mais antigos faziam e hoje a gente percebe que a juventude ou as crianças de agora não faz mais. Antigamente, eu lembro que eu morava já já perto da praia, a rua era de terra ainda, o que facilitava a gente brincar, seja lá de pega-pega, seja de queimada, bola de gude, taco. E hoje, como as ruas estão mais movimentadas, a gente acaba não vendo mais as crianças brincando com essas atividades. Outra coisa também que tinha, que não tinha tanto problema assim, era também empinar pipa, jogar bola na rua, porque como a rua era de terra, tinha toda essa facilidade. Como costumava ser as escolas antigamente? As crianças e como era a reação delas, a relação entre elas, é, os problemas, assim, se tinha muitos, como era? É interessante vocês falar disso, porque isso me lembra quando eu estava na primeira, terceira série, que eu estudava em uma escola pública, e até, era ainda na época da ditadura, e o que a gente observava na sala de aula é que os professores tinham bastante controle sobre os alunos, e os alunos eram muito mais educados. Eu lembro que eu tinha um medo danado, não só eu, mas os meus colegas, os professores. Então, uma olhada deles, todo mundo ficava em silêncio. E isso me lembra uma vez que eu dei uma olhada para trás para conversar. Quando eu olhei, a professora já estava com uma régua chegando perto de mim. Então, nem se compara à nossa época. Os alunos eram muito mais educados e na sala de aula a gente percebia que tinha muito mais disciplina. É, realmente hoje é um pouco mais diferente. É, e como costumava ser a relação entre, assim, poder brincar, os brinquedos que eram antigamente e como costumava a receber presentes, por exemplo, se era muitos, quantidade ou tempo. Bom, é claro que cada família tinha a sua estava num certo nível social, mas o meu caso, que era o caso assim, da maior parte da nossa família, é que não haviam tantos brinquedos assim. A gente sempre aguardava ganhar algum brinquedo ou no aniversário. Lembro que uma data era aniversário, outra data era o Dia das Crianças e a última era o Natal. Brinquedos caros eram poucos. Hoje eu percebo que as crianças elas ganham vários brinquedos, celular, e é celular caro, e antigamente não era assim. O dinheiro era mais curto, então alguns brinquedos, nada de esse negócio de videogame na minha época. Estava começando os videogames, nada de celulares na época. Então uma das coisas que eu gostava de brincar bastante era aqueles brinquedos de montar que já tinha, seja o Lego ou um outro que chamava Ering-Haas, que a gente fazia montagem, tinha motorzinho, a gente conseguia fazer algum. Depois que a gente montava o brinquedo, dava para fazer algum movimento com ele, porque tinha motores. Mas não se ganhava tanto presente assim, era bem mais escasso aí o poder aquisitivo.
E na juventude, o que o senhor costumava fazer? Saía bastante ou tinha a questão um pouco de perigo nas ruas, como agora? Isso mudou bastante, porque eu lembro já com uma idade de 8 anos, eu já ia buscar pão na padaria, a padaria ficava aí umas 4 quadras, ia sozinho, seja no mercado, ou até mesmo já numa idade de aproximadamente 13 anos, já ia para a praia de bicicleta, andava-se bem de bicicleta, e nós não tínhamos aí eventos de problema com esse sentido. Vejo hoje que não dá para fazer assim, corre o risco de, seja sequestro, seja de alguma coisa errada que pode estar acontecendo com a criança ou o adolescente na rua. De fato, era bem diferente, não tinha tanto risco nesse sentido. As crianças poderiam pegar ônibus, ir nas bibliotecas, não se tinha tanto perigo nesse sentido. O senhor costumava ler bastante quando era mais jovem ou criança? Normalmente, eu só lia aqueles livros que dava na matéria de português, na literatura. Tipo, naquela série Vagalume, a gente tinha que fazer a leitura, depois que fazer um resumo do livro e ainda depois a interpretação, e alguma coisa do livro caía na prova. Normalmente, apenas esses livros que eu lia. Mais tarde, eu acabei entrando no Senai com 14 anos, aí comecei a parte profissional, aí tinha que estudar mesmo os livros relativos à profissão. Interessante. O senhor vendo agora a situação, o que o senhor acha que vai acontecer em questão das crianças depois que passar o coronavírus e essas coisas? Como o senhor acha que será? Eu creio que nesse momento, essas crianças que hoje estão tanto que dentro das suas casas devem estar muito utilizando a parte de celulares, tablet, computador, televisão, e tudo isso acaba deixando as crianças, não só as crianças, os adultos, um tanto que pressurizados, ou seja, o dia que tudo isso acabar, né, tudo isso que a pessoa está se sentindo oprimida, ela vai querer fazer. E ela vai sentir uma alegria muito grande de poder ter essa liberdade, de poder sair, de poder se divertir, de poder interagir com as outras pessoas, que um dos problemas que nós temos é essa falta de interação com as outras pessoas. E o ser humano, ele é um ser social, ele precisa desse relacionamento. E é importante que esse relacionamento seja vivo, ou seja, ao vivo, no toque com as pessoas. E não da forma que está hoje, né? Um relacionamento um tanto virtual, através desses meios, desses dispositivos, seja celular, tablet ou computador. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui, por contar um pouco da sua experiência de jovem, que é bom a gente ver isso, porque é muita diferença. Hoje as crianças quase não se vê uma criança brincando na rua, por conta também da preocupação dos pais. Então é bom a gente ver, para tentar algum dia conseguir voltar a ter essas coisas. Eu agradeço pela participação dessa reportagem e foi bom poder falar com vocês um pouco do que eu passei na minha infância e quando vocês estiverem também à minha idade, é muito bom quando nós olhamos para trás e vem essa lembrança de nossa infância, daquilo que nós pudemos fazer, experimentar, e isso a gente leva depois para o resto da vida. Agradeço a participação e tenha, então, uma boa noite. Obrigada. Boa noite.
Olá, boa noite. Voltamos a esse pequeno intervalo e agora estou aqui com a Fernanda para vermos como é a visão dela. Que agora ela é uma criança atual, digamos assim, e para ter algumas comparações de antigamente para agora. Oi, O que você costuma brincar agora? de pega-pega, esconde-esconde, brincar de casinha, brincar de boneca, tipo essas coisas. E você brinca na rua com outras crianças ou não? Não, Você tem alguma vontade de fazer isso? De brincar na rua, correr, essas coisas? sim, Realmente, vemos que as crianças têm sim essa vontade, só que por conta dos perigos e às vezes os pais também se preocupam bastante, acabam não deixando as crianças brincarem na rua e normalmente a vizinhança acaba não tendo também tanta criança. Você mora em casa ou prédio? prédio. Tem bastante crianças lá? Só tem eu e outra. Vocês costumam brincar bastante juntas? Sim, porque eu vou na casa do menino e a gente brinca, eu volto pra minha casa, que é do meu apartamento. Legal. Quantos anos você tem? 7. Interessante. E até aqui vamos no jornal. E obrigada pela audiência, obrigado por estar assistindo. Tchau. Então é isso. Boa noite e até amanhã.